Bom dia, gente. Hoje eu tô aqui no bairro da Piedade, tá? Antiga Avenida Suburbana, hoje Adão Helder Câmara. Essa casinha rosa aqui, eu vou contar a história pra você e dar o conjunto Renato Seus Bluecaps, a maior banda da Jovem Guarda do Brasil, o maior conjunto da história. Nessa casinha nasceu Edilson Barro, Paulo César Barro e Renato Barro. Eram os filhos do seu Barro, aqueles meninos que já nasceram com talento musical. Então, por ironia dos pais, ele nasceu nessa casa jovem ainda, garoto. Do lado da casa dele tinha esse clube aqui, ainda tem até hoje. Eu filmei esse vídeo hoje. O Esporte Clube Oposição, aqui na Piedade. Aqui tinha um bloco de carnaval chamado Os Bacaninha da Piedade. Então, quando eles se apresentaram nesse clube, depois formaram um conjunto deles, os irmãos, e colocaram o nome Os Bacaninha do Rock da Piedade, em referência ao bloco de carnaval, os Bacaninha da Piedade. Então ficou os Bacaninha do Rock da Piedade. Eles nasceram nessa casa aqui. Paulo César Barro, o maior baixista do Brasil, Renato Barro, Ed Wilson, tá? E eles se apresentaram nesse clube aqui, ó, exposição. Essa casa passaram os maiores nomes da música, da Jovem Guarda naquela época. Depois eles mudaram para o outro lado da rua aqui, tá? Ali na frente tá o clube, aqui que você vê Esporte Clube Oposição, tá? E depois eu tô na porta do clube. Eles moraram nesse prédio aqui no outro lado da rua. Aqui Vanderléa, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, o Simonal, Tony Pinheiro, depois que ia ser o baterista dele, veio pra cá. Aqui tem o Gesso, que era o baterista do Renato, né? O Cid. E eles moraram nesse apartamento aqui. Então, daqui, desses meninos da Piedade, surgiu o conjunto Renato e seus Bluecaps. A história deles vem depois na Rádio Marigui Veiga, era o concurso de rock lá. E lá foi que surgiu o nome Renato e seus Bluecaps, tá? Mas eu tô falando aqui para vocês só um registro de onde eles nasceram, onde eles começaram. Não vou contar a carreira deles toda, que é fantástica. Seria um dia de vídeo, seria pouco ainda, né? Aí um dia eu conversando com o Renato, saudoso Renato, lá no show em Nova Iguaçu, ele falou: Valdeci, eu moramos no outro lado da rua nessa casa. O número, ele falou, se eu não me engano, era 8.751. Aí, aqui, ó, estão vendo a vista aqui, eu tô, o Clube Exposição, tá? Naquele murozinho amarelo ali, ficava a casa onde eles nasceram. E eles vieram morar nesse prédio aqui, do outro lado da rua, tá? Então aqui passaram os grandes nomes da Jovem Guarda, grandes nomes. Todos os cantores da Jovem Guarda, praticamente aqui do Rio de Janeiro, passavam por aqui, porque eles queriam estar do lado dos meninos dos barros, né? Era a casinha deles ali. Essa casa aqui, Roberto Carlos já entrou nessa casinha aqui, vocês não imaginam, hein? Que história, hein? Que história. A casinha tá viva até hoje, tá? Então aqui é o bairro da Piedade, tá? Aqui. Eles moraram nesse apartamento aqui. Então eles moraram no número, o Renato falou pra mim, 8.751. Tá aqui no bairro da Piedade. Eles nasceram naquela Casa Rosa, vieram morar no lado de cá e começaram ali do lado da Casa Rosa no clube. É a história deles, tá? E eles foram responsáveis por trazer o rock pro Brasil. O Brasil não tinha o rock. Era só bossa nova aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então o Renato Barro com os meninos, seus irmãos, formaram o conjunto, o Renato seu Bluecap, e Roberto Carlos mesmo falou, eles foram responsáveis por trazer essa música, o Yeah, 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 uma música que era da Europa, isso era do outro mundo, né? Fala o mundo velho, eles trouxeram o Yeah, Yeah, Yeah para o Brasil, tá? Então é uma história fantástica dos meninos humildes que nasceram aqui na Piedade e formaram o maior grupo musical do Brasil, tá bom? Fica um registro para vocês.